Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Cinéfilo Costura. Meu nome é João Dias e hoje eu estou aqui para finalmente falar de Nosferatu 2024, dirigido por Robert Eggers. E meus amigos, eu acabei de sair do cinema, são 1 hora da manhã e eu não poderia me refurtar de vir aqui mesmo tão tarde falar com vocês sobre esse filme. Eu perdi a conta de quantas vezes eu me arrepiei nesse filme. E nele eu me lembrei por que eu gosto de cinema. Queridos, Nosferatu, de Robert Eggers, faz jus ao sobrenome da primeira versão não autorizada do Drácula de Bram Stoker, dirigido por F.W. Murnau, de 1922. Para quem não sabe, Nosferatu de 1922 tem um subtítulo, Uma Sinfonia do Horror. E Eggers realmente teceu essa sinfonia do horror. E se o Murnau deu uma aula de luz e sombra lá em 22, o Eggers com certeza estava lá na primeira fila e fez: "Tá anotado, viu, pai? Tô aprendendo tudo e vou lhe ensinar um dia." Cara, o que o Eggers faz aqui é primoroso, primoroso, um P maiúsculo. Ele dá uma aula de fotografia, ele dá uma aula de movimento de câmera, uma câmera que deixa a gente sem respirar. Ele dá uma aula de como utilizar a sombra, que foi um recurso tão explorado quando não havia tantos recursos no cinema, e utilizar essa sombra de forma assustadora, ainda em 2024, com tantos recursos, em tempos de CGI, de inteligência artificial e tantas outras coisas. O cinema ele já passeou por tantos efeitos que a sombra poderia ser um efeito datado, talvez. Eu acredito que não, para mim não. Mas no meio de um mar de CGI, a sombra poderia ser o efeito menos pungente na tela e, cara, a sombra da mão do Orlok é de tirar o fôlego. A maneira com que a personagem da Lily Rose Depp se entrega de forma apaixonada a todo esse mal que a consome é uma coisa de tirar o fôlego. O que essa atriz faz com o corpo dá uma aula de fisicalidade e de entrega ao papel. Eu acho que essa é a palavra que define a personagem da Lady Rose Depp. Se o Conde Warlock do Bill Skarsgård é a própria peste, a fome, a busca pelo desejo, o apetite, ela é a entrega, a sobremesa, a refeição. Ela é o próprio significado de sucumbir pela própria vontade. A gente tem também aqui um roteiro de tirar o fôlego. Tudo é utilizado nesse roteiro para assombrar a gente. Desde os monólogos que valorizam os personagens, já eram muito bem escritos na época de 22, mas dão peso, profundidade a eles, a maneira que os monólogos encerram aqui grandes arcos de personagem, ou que fazem os personagens se despir na frente dos nossos olhares, através das palavras. É uma coisa deliciosa e assombrosa. Meus amigos, esse roteiro é uma coisa incrível, incrível. E ouso a dizer que até as citações bíblicas utilizadas dentro do livro nos aterrorizam. E é muito interessante como o sagrado aqui é aterrorizador, aterrorizador como a luz do sol é para o próprio Orlok. E por falar em Orlok, o que dizer do Conde Orlok do Bill Skarsgård, meus amigos? O que dizer do trabalho
vocal profundo feito por esse ator. Antes de assistir o filme, eu assisti diversas entrevistas com Bill Skarsgård sobre o trabalho vocal que ele desenvolveu para esse filme, o trabalho do ofício desse ator de se ouvir, regravar, se ouvir, regravar, se ouvir, regravar, até chegar no tom, até acessar o tom, até trabalhar o sotaque, até trabalhar as expressões. O Bill Skarsgård, ele tá incrível nesse filme, incrível. E se você tiver a oportunidade, não deixe de assistir no cinema, e mais ainda, se você tiver a oportunidade, não deixe de assistir numa sala IMAX. O som é muito importante. O som, ele é a alma do Orlok e do próprio terror que circunda o filme. O som é acachapante, é uma coisa de louco, é o que faz submergir muito mais do que as imagens no filme. Eu ouvi diversas queixas acerca, do contraste, do tom escuro, de como o personagem aparece pouco. Na minha humilde opinião, eu acho que ele aparece o suficiente e de forma suficiente para nos aterrorizar. Eu não acho que expor é, é, é necessariamente aterrorizador. Na verdade, esconder é mais. Revelar pouco é mais. E eu acho que a maneira com que o filme vai nos revelando pouco a pouco a face desse conde é tão semelhante quanto o desejo que vai consumindo pouco a pouco esses personagens, o personagem principalmente da Lily Rose Depp e do Bill Skarsgård, assim como a putrefação sucumbe e consome pouco a pouco a cidade que está morrendo de peste, de medo, de desejo, de angústia nas mãos desse homem que não é mais homem, é um cadáver ambulante, apenas o retrato da fome, da própria morte em si. Mas bora falar sobre figurino. The costumes on this film were so incredible. Every single thing that Linda has done is to a T. Everything looks beautiful. It moves so beautifully. It just looks amazing on screen. Meus amigos, o trabalho que a Linda Muir realiza aqui, junto com o Robert Eggers, é estupendo e muito rico para a trama. Aqui o figurino tem um papel central de contar para gente, com a precisão histórica, quem esses personagens eles eram de forma real. O Eggers, ele é um acadêmico, né? Ele é um pesquisador, e o fato dele ser um pesquisador faz com que ele seja muito apegado ao realismo histórico dos fatos, e não me surpreende que o figurino aqui, assim como a direção de arte, tenha um papel crucial para montar essa narrativa para a gente. E a Linda Meir aqui, eu preciso parabenizar o trabalho dela, reverenciar o trabalho dela, porque eu acho que ela foi grande na pesquisa de figurino para o Conde Warlock, que tem uma roupagem completamente diferente de tudo que a gente conhece, porque esse Conde Warlock, ele está muito mais baseado naquilo que eram realmente os nobres dos Montes Carpádios, da região da Transilvânia, da região da Romênia, do que toda e qualquer versão da adaptação do romance do Bram Stoker que a gente pôde ver até hoje. Se em Drácula de 1993, Eiko Ishioka, ela foi surrealista em sua imaginação, aqui o Eggers ele traz o realismo histórico como um puta ponto diferencial na sua narrativa, e sendo um elo em si fundamental para contar essa história, porque para além daquilo que a roupa traz, de tom taciturno, melancólico, misterioso, para o ou na verdade, eu preciso me corrigir. Nada é melancólico e taciturno aqui, nem
mesmo o lamento da personagem da Lily Rose Depp. O visual do Orlok é animalesco. Ele se veste de pele igual aos outros animais. Ele é brutal. E o figurino ajuda nisso. Traz à tona, as vestimentas de pele trazem à tona não só a história dos nobres Carpátios, mas também traz esse aspecto animalesco, como se ele fosse mais um dos lobos, como se ele fosse mais um predador ali dentro do seu habitat natural, que é a caça. Os vestidos utilizados pela Lily Rose Depp, pela amiga dela, a maneira com que o vestido de noiva da Lily Rose Depp é retratado aqui, é de babar, meus amigos. É uma coisa assim, é de uma pesquisa riquíssima. O figurino e a direção de arte dessa película. E eu não tenho como não dar 5,5. Sim, eu vou dar mais meia estrela pro Nosferatu de Robert Eggers. E eu juro para vocês que não é pela emoção. É pelo cuidado que se teve com essa história, é pela utilização da língua morta, a Dácia, que deixa o filme ainda mais aterrorizador, por toda a pesquisa que o Eggers fez, pelo trabalho de trilha sonora, de som, de câmera, que deixa cada vez mais o trabalho dos atores incríveis, e por ele ter honrado mesmo o subtítulo da obra de Murnau, em 1922. Ele fez aqui uma sinfonia. E a poética e a lírica nesse filme é algo que com certeza vai ficar marcado na história do cinema e na carreira do diretor. E você, já foi assistir Nosferatu de Robert Eggers? Se você foi, por favor, me conta aqui nos comentários o que você achou. Vamos debater sobre esse filme, tem tanta coisa para se trazer ainda. Vamos continuar essa conversa. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para não perder nada que a gente coloca aqui. Vamos continuar essa conversa sobre figurino, sobre direção de arte, sobre cinema. Até mais, pessoas, e tchau!